Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Então pessoal, hoje eu estou aqui porque hoje é aniversário de São Paulo, né? É a terra onde eu nasci. Então, quer dizer, o estado, né, onde eu nasci. Então, e eu gostaria de estar assim homenageando São Paulo, porque eu nasci lá, né? E foi uma vida muito boa, sabe? A minha época foi uma vida assim, foi muito boa, porque quando nós éramos criança, quando eu era criança, meus pais, né, eles educaram a gente muito bem, sabe? Meus pais eram os amores de pessoas. Sabe, a minha mãe era um amor, sabe? O meu pai era um pouquinho assim, meio assim, sabe, com a gente, né? Porque ele era muito cuidador da gente, né? Que a gente não. Eu falo hoje em dia que eu não vi, que eu não me lembro ter visto uma cobra como eu vejo hoje. Quer dizer, aqui não. Mas onde eu fiquei em outro lugar, né? Aqui eu vi. Então eu falava, né? Eu falo, né? Pro meu marido, poxa, quando eu era criança, meu pai não deixava a gente ver nada, sabe? Ele tirava tudo que era de ruim da nossa frente. Ele era muito cuidador, ele e minha mãe, sabe? Que eu não me lembro de ter visto essas coisas. Contanto que eu não aprendi a nadar, por quê? Porque minha mãe tinha rios onde a gente morava. Mas minha mãe não deixava a gente descer nos rios, né? Só tinha que ir o pai, a mãe e os irmãos maiores. E a gente não, né? Por quê? Porque tinha medo que a gente ia ficar lá no rio e morrer afogado. Então nem isso eu tive a oportunidade de ter, né? Mas eu me lembro que eu cuidei muito da minha mãe, sabe? Eu, quando tinha uma idade mais ou menos, eu lembro que a gente levantava 2 horas da manhã e eu levava ela lá na rua Santo Antônio, sabe? No centro da cidade, para pegar consulta às 7 horas da manhã. Isso eu me lembro muito bem, que nós fazíamos muito isso. E eu tinha tanto cuidado com a minha mãe que ela tirava um sangue. Eu já levava ela numa lanchonete para tomar café com leite, que eu achava que ela já estava com falta de sangue, sabe? Então era aquela preocupação que não precisava ter, que eu não tinha assim essa experiência, né? Imagina, a gente pode ficar hoje em dia, tirar o sangue e demorar um pouquinho, né, para tomar seu café com leite, mas não, eu tinha essa preocupação, né? E então eu quero dizer que depois, né, a gente vai crescendo, né? Meus pais era tão bons, sabe? Pelo menos eu não tenho que reclamar. Porque eu tenho minha irmã caçula e todo mundo fala, você foi muito paparicada. Não é que eu fui paparicada, gente. É que, sei lá, eu acho que também o meu modo, né, talvez de tratá-los, né? E qualquer coisinha ela vinha com chazinho, sabe? Se eu estava doente, ela vinha com chazinho, querendo saber o que eu tinha, sabe? Era sempre esse amor. Aí a gente vai crescendo, né? A gente vai crescendo e aí eu lembro, né, quando eu comecei a trabalhar, sabe, aquela preocupação, né? Eu fui trabalhar perto de casa. Depois eu já fui trabalhar para a cidade, que foi bem melhor. Trabalhar na cidade não é como hoje, né? Que as pessoas são assaltadas, tem perigo para voltar para casa de manhã cedo. Não, não tinha isso. Nós tínhamos problemas só de lotação, como hoje em dia está tendo, né? Que pra gente ir era muito lotado os ônibus, né? A gente tinha que sair cedo, né? E também nós não tínhamos esse problema de arrumar emprego, sabe? A gente arrumava emprego rápido. Porque eu lembro-me quando eu trabalhei na Logicred, eu acho que vocês sabem que existiu a Logicred que emprestava dinheiro. Quando eu saí de lá, que já estava para fechar, quando eu fui no RH, a moça já me deu um papel para mim e que a minha vaga já estava na Hermes Macedo, né, na São João também, que era só de carros, né? E minha vaga já estava lá, que era para me levar o papel lá no dia seguinte, que eu já estava admitida lá na Hermes Macedo. Quer dizer, gente, não tinha esse problema de serviço, de currículo, você está entregando, depois você está esperando, né, para depois chamarem, ver quem é o melhor. Não tinha isso. Na minha época você ia, né,
num lugar que estava precisando ou pedia, eles conversavam com você e já admitia você, né? Só conversando com você ele já sabia a sua qualidade, né? Então, e sobre meus pais, né? Como nós moramos em São Paulo, né? Eu quero homenagear também meus pais, né? Porque eles foram assim mesmo, como eu falei, sabe, gente? Eles criaram a gente assim com tanto cuidado, sabe? Que eu me lembro que eu tinha um tio também que vinha me buscar fim de semana para levar para casa dele. E ele chegou a trazer uma bolsinha, colocou na minha mão, começou a andar comigo na rua Bom Pastor, eu com a bolsinha toda, sabe, alegre, sabe? Com aquela bolsinha que ele me deu, até hoje eu lembro, uma bolsinha de plástico muito bonitinha, né? E então, gente, eu tenho essas lembranças, sabe, de São Paulo, né? E hoje é o dia de São Paulo, né? Então eu quero homenagear esses momentos bons que eu passei em São Paulo, sabe? Foi maravilhoso, né? Aí depois eu lembro que eu também namorei bastante, né? E daí eu lembro, né, que quando eu conheci meu marido, né, eu ficava na porta da minha casa, né? Ele ficava encostado lá com o carro na porta da minha casa. E a gente ficava lá namorando, gente, porque não tinha essas maldades hoje em dia de chegar ladrão em carro, nem nada, né? E minha mãe passou e falou: Sandra, leva, traz esse rapaz para dentro de casa, que esse rapaz parece ser muito bom e parece que ele vai ser seu marido. Então foi ali parece que ela fez uma revelação, sabe? Que ele ia ser meu marido. Aí eu falei: tá bom, eu vou levar ele para dentro de casa. Aí eu levei ele para dentro de casa, tudo, né? Todo mundo gostou, né? Meus pais gostaram. Meu pai olhava meio assim, porque meu pai, ele tinha muitos ciúmes da minha mãe, sabe? E teve uma época até que eles estavam brigando demais, e nós já éramos grandes. E eles estavam brigando muito entre os dois, sabe? Porque meu pai tinha muitos ciúmes da minha mãe. Mas quando ele saía todo cheiroso, engravatado, todo bonito, né? Mas a minha mãe era um ciúmes imenso, né? E eu lembro, né, que quando ela ia conversar um pouquinho com a vizinha, né? Porque ele saía, porque ele não gostava, né? Então, gente, é isso, sabe? Então, aí eles começaram a brigar. E aí eu estudava, até eu lembro até hoje, no colégio, sempre estudei no colégio ali próximo à cidade para ficar perto do serviço, né? E eu vi essas brigas, eu lembro que eu levantei de manhã, chamei os dois. Eu não sei se meus irmãos souberam disso. Minhas irmãs não lembram, porque eu falo para elas, elas não lembram, né? Principalmente a minha irmã caçula disse que não lembra, porque umas iam para a escola também à noite, outras iam para outros lugares, então eu chegava tarde, né? Mas nesse dia eu falei: pai, mãe, vocês esperam que hoje eu vou vindo da escola mais cedo, né? Porque a gente saía do serviço, ia para a escola, chegava 11 horas, meia-noite, né? Então, o que eu quero falar com vocês dois, hoje eu não vou para a escola. Gente, eu fui conversar com os dois, gente, eu chorei que nem uma criança, sabe? Eu falei: pai, mãe, eu não quero ver vocês mais brigando, porque eu não aguento mais. Por isso que eu falo, gente, quando os pais se separam, quando as crianças são novas, eles sofrem muito, muito, muito mesmo. Por isso que tem que pensar bem para casar, pensar bem para ter filho. Porque eu já era de maior até, inclusive. Eu chorava, gente, que nem criança na cozinha. Pai, mãe, eu não aguento mais ver vocês brigarem, sabe? Então, gente, é isso que eu quero dizer a vocês. Mas aí eles acataram o que eu falei, sabe? Eles viram que eu chorei, sabe? E aí eles ficaram mais assim, mais tranquilinhos, sabe? Eu acho que me respeitou mais também, né? Por eu ter feito isso com eles, né, gente? Então, é isso que eu queria dizer a vocês. Eu queria dizer que, assim, para São Paulo, né, cada vez melhorar mais, né? Porque tá ruinzinha, né, a cidade de São Paulo, né? E que ele cresça mais, e eu não sei onde vai caber tanta gente, né? Mas São Paulo, parabéns, parabéns aí aonde eu nasci, né? Onde eu trabalhei, né? Foi São Paulo. Então tá, beijo a todos.
que moram em São Paulo. E parabéns para vocês também, gente. Tchau, tudo de bom.